Estatística. Neste vídeo, daremos ênfase às 4 medidas de centralidade, que são a média aritmética ponderada, a moda e a mediana. Média aritmética. Geralmente indicada pela letra X com uma barra em cima, a média aritmética é a medida de tendência central, que é o somatório dos valores dos elementos dividido pelo número de elementos. Portanto, x barra é igual a x1 mais x2 mais, e assim sucessivamente, até somar xn, dividido por n. Média aritmética ponderada, indicada por x barra p, é o somatório dos valores dos elementos multiplicados pelos seus respectivos pesos e dividido pela soma dos pesos atribuídos. Isto é, x barra p é igual a x1 vezes p1 mais x2 vezes p2 mais, e assim sucessivamente, até somar xn vezes pn, dividido por p1 mais p2 mais p3, e assim sucessivamente, até a soma pn. Moda é o valor de maior frequência em uma série de dados, isto é, aquele que mais se repete. Mediana, sejam x1 menor ou igual a x2, menor ou igual a x3, e assim sucessivamente, até você ter um valor menor ou igual a xn. A mediana é a medida central da sequência de números. Se n, ou seja, se a quantidade de números é ímpar, a mediana é o termo central. E se n, isto é, a quantidade de números, é par, a mediana é a média aritmética dos dois termos centrais. Questão número 1. Quais valores são, respectivamente, a moda, média e mediana dos números da lista a seguir? Aqui você vai observar que nós temos 10 números. Nós queremos saber qual é o valor da moda, média e mediana. Esses valores estão indicados em uma dessas 5 alternativas. Vamos para a resolução. Primeiramente, nós temos que colocar esses 10 números em ordem crescente e depois observar qual é a moda. O que é moda? Moda é o elemento que mais se repete. Se nós observarmos o valor que mais se repete, é o 236. Média aritmética é a soma de todos os valores dividido pela quantidade de números que nós estamos somando. Veja, se nós temos 10 números e se nós somarmos esses 10 números e dividir por 10, nós vamos ter, para a média, 3.611 dividido por 10, que será igual a 361,1. Mediana. Como a quantidade de números é par, a mediana é a soma dos dois termos centrais dividido por 2, que é a média aritmética dos dois termos centrais. Os dois termos centrais são 299 e 325. Se somarmos 299 mais 325 e dividirmos por 2, nós teremos como resultado 624, que dividido para 2 será correspondente a 312. A moda, média e mediana serão, respectivamente, 236, 361,1 e 312. Resposta correta, alternativa A. Questão 2. 2 alunos apostaram qual deles terminaria o ano com a maior média. As notas deles foram: aluno 1, primeiro bimestre 10, segundo bimestre 9, terceiro bimestre 5, quarto bimestre 4. Aluno 2, primeiro bimestre 6, segundo bimestre 6,5, terceiro bimestre 7,5, quarto bimestre 8. Aí nós temos as alternativas. E a pergunta, lógico. Entre as alternativas a seguir, assinale aquela que for correta. Vamos para a resolução.
O aluno 1 tem como média 10, 9, 5 e 4. A média aritmética é correspondente à soma dessas 4 notas dividido por 4. Somando as 4 notas do aluno 1 e dividindo por 4, nós teremos como resultado 7. Aluno 2. As notas do aluno 2 são 6, 6,5, 7,5 e 8. Se somarmos essas 4 notas e dividirmos por 4, teremos como resultado 28 sobre 4, que é igual a 7. Observe que tanto o aluno 1 quanto o aluno 2 têm como média a nota 7. Portanto, nenhum aluno venceu a aposta, pois suas médias foram iguais. Resposta correta, letra ou item E. Questão 3. 3 alunos, X, Y e Z, estão matriculados em um curso de inglês. Para avaliar esses alunos, o professor optou por fazer 5 provas. Para que seja aprovado nesse curso, o aluno deverá ter a média aritmética das notas das 5 provas maior ou igual a 6. Na tabela estão dispostas as notas que cada aluno tirou em cada prova. E aqui nós temos a tabela. Os alunos X, Y e Z têm as notas das 5 provas indicadas nessa tabela. Com base nos dados da tabela e nas informações dadas, ficará ou ficarão reprovados. Alternativa A, apenas o aluno Y. Alternativa B, apenas o aluno Z. Alternativa C, apenas os alunos X e Y. Alternativa D, apenas os alunos X e Z. Ou alternativa E, os alunos X, Y e Z. Vamos à resolução. Média do aluno X. Se somarmos as 5 notas do aluno X e dividirmos por 5, teremos como resultado 31 dividido para 5, que é igual a 6,2. Portanto, o aluno X foi aprovado. Aluno Y. Média do aluno Y é a soma das notas das 5 provas do aluno Y dividido por 5. Se nós somarmos as notas das 5 provas do aluno Y, nós vamos ter 30 dividido para 5, que será igual a 6. Portanto, o aluno Y também será aprovado. A média do aluno Z. Somando as 5 notas das 5 provas do aluno Z, nós vamos ter como resultado 29 dividido para 5, que é igual a 5,8. Observe que, para ser aprovado, o aluno tem que ter nota maior ou igual a 6. O aluno Z não conseguiu essa média, portanto, ele será reprovado. E a resposta é a letra B. Apenas o aluno Z será reprovado. Questão 4. O gráfico apresenta a taxa de desemprego em porcentagem para o período de março de 2008 a abril de 2009, obtida com base nos dados observados nas regiões metropolitanas de Recife, Salvador, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, São Paulo e Porto Alegre. Aqui nós temos o gráfico com a taxa de desemprego do período de março de 2008 a abril de 2009. Aí temos a pergunta. A mediana dessa taxa de desemprego no período de março de 2008 a abril de 2009 foi de... Temos 5 alternativas. Alternativa A, 8,1%. Alternativa B, 8%. Alternativa C, 7,9%. Alternativa D, 7,7%. Ou alternativa E, 7,6%. Observe que a quantidade de elementos que nós temos nesse gráfico são de 14 elementos.
Portanto, para calcularmos a mediana dessa taxa de desemprego, primeiro nós vamos ter que organizar esses elementos em ordem crescente para depois identificarmos qual a mediana dessa taxa de desemprego. Então, vamos à resolução. Independente do período, os valores primeiro devem ser posicionados em ordem crescente. Como a quantidade de elementos é par, que são 14 elementos, nós temos que observar quais são os elementos centrais dessa quantidade de elementos organizados na ordem crescente. E os dois elementos centrais são 7,9 e 8,1. Portanto, somando 7,9 mais 8,1 e dividindo por 2, teremos como resultado 16 dividido para 2, que é igual a 8. Portanto, a mediana dessa taxa de desemprego é 8. Alternativa correta, letra B. Questão 5. Em certa eleição municipal, foram obtidos os seguintes resultados. O candidato A teve um percentual de votos de 26%, o candidato B de 24%, o candidato C de 22%, os votos brancos ou nulos não temos indicados, mas temos que o número de votos brancos e nulo são 196. Observe que o total de uma porcentagem é 100%. Se somarmos a quantidade de votos dos candidatos A, B e C, nós vamos ter 72%. O autor quer saber qual o número de votos obtidos pelo candidato vencedor. Foi 178, 182, 184, 188 ou 191? Para resolver esse problema, primeiro nós precisamos identificar qual foi o percentual de votos brancos e nulos. Como disse anteriormente, se diminuirmos 100 menos 72, que é a somatória do percentual de votos dos candidatos A, B e C, teremos para votos brancos e nulos 28%. Observe também que o candidato vencedor é o candidato A, pois ele tem o maior percentual de votos que os candidatos B e C. Para saber qual foi o número de votos obtido pelo candidato A, vamos fazer uma regra de 3. E para essa regra de 3, nós vamos fazer uma relação entre a porcentagem e o número de votos do candidato. Observe que o candidato A teve 26% dos votos. Essa quantidade de votos do candidato A nós não temos. Mas nós temos que os votos brancos e nulos são 196. E já vimos que o percentual de votos brancos e nulos são correspondentes a 28%. Se queremos saber a quantidade de votos do candidato A, é só fazermos a regra de 3, relacionando porcentagem e votos. Pela regra de 3, teremos que 28 vezes x será igual a 196 vezes 26. 196 vezes 26 é 5.096. Portanto, 28 vezes x será igual a 5.096. O que nos dá que x será correspondente a 5.096 dividido para 28. Isolando a variável x, o 28 passa para o segundo membro dividindo. E 5.096 dividido para 28, 182. O que nos dá como resposta a letra B. Acho que você já observou que ainda não fizemos nenhuma questão envolvendo média aritmética ponderada. Essa questão número 6 envolve média aritmética ponderada. Vamos à resolução dela. Questão 6. Depois de jogar um dado em forma de cubo e de faces numeradas de 1 a 6 por 10 vezes consecutivas e anotar o número obtido em cada jogada, concluiu-se a seguinte tabela de distribuição de frequências. O número 1
saiu 4 vezes, a face 2 uma vez, a face 4 duas vezes, a face 5 duas vezes e a face 6 uma vez. Observe que a face 3 não saiu nenhuma vez. Aí tem a pergunta: a média, a mediana e moda dessa distribuição de frequências são, respectivamente. Aí nós temos 5 alternativas. Vamos à resolução do problema. Primeiro, calcular a média. Como cada número tem uma frequência, isto é, saiu uma determinada quantidade de vezes, usaremos a média aritmética ponderada. X barra P é igual à soma dos valores multiplicado pela frequência de cada um deles, dividido pelo número total da frequência. A face 1 saiu 4 vezes, então teremos 1 vezes 4, mais a face 2 saiu uma vez, faremos 2 vezes 1. A face 4 saiu 2 vezes, 4 vezes 2. A face 5 saiu 2 vezes, 5 vezes 2. A face 6 saiu uma vez, 6 vezes 1, sobre o total de frequência, que é o correspondente à soma 4 mais 1 mais 2 mais 2 mais 1, que dá 10. Essa frequência seria o peso da média aritmética ponderada. 1 vezes 4 é 4, 2 vezes 1 é 2, 4 vezes 2 é 8, 5 vezes 2 é 10 e 6 vezes 1 é 6. Portanto, a média aritmética ponderada será correspondente a 4 mais 2 mais 8 mais 10 mais 6 dividido para 10, que será igual a 30 dividido para 10, 3. Portanto, essa média aritmética ponderada é 3. Mediana é 2 mais 4 dividido para 2, que é igual a 3. Por que 2 mais 4 dividido para 2? Observa que a quantidade de frequências é par. Se colocarmos os valores em ordem, teremos a seguinte distribuição. A face 1 saiu 4 vezes. A face 2, uma vez. 4, 2 vezes. 5, 2 vezes e 6, uma vez. Portanto, essas faces colocadas em ordem crescente ficariam correspondentes a 1, 1, 1, 1, 2, 4, 4, 5, 5 e 6. 10 elementos. Quem é o termo central? 2 e o 4. Se somarmos os dois termos centrais e divididos por 2, isto é, 2 mais 4 dividido para 2, será igual a 6 que dividido para 2 dá 3. Portanto, a mediana é 3. E aí fica fácil de nós observarmos a moda. O que é a moda? É aquele elemento que aparece com maior frequência. Nesse caso, a face 1 saiu 4 vezes. Teve uma maior frequência nessa distribuição de frequências. E a resposta correta, alternativa B. Média aritmética ponderada 3, mediana 3 e moda 1. Obrigado. Se você gostou do nosso vídeo, deixe seu like, se inscreva em nosso canal e até o nosso próximo vídeo, se Deus quiser.